Olá, chamo-me Arlete Ribeiro de Freitas. Estou aqui a concorrer a uma vaga para professor P2 na área de Geografia, inscrita no meu CPF no número 615-28790278 e o número da inscrição com 512-040-136. Bom, pessoal, a nossa aula, como eu já falei, nós vamos trabalhar sobre a disciplina de Geografia. Então, nosso conteúdo que vai ser abordado vai ser os domínios morfoclimáticos do Brasil, os principais impactos ambientais. Para a gente trabalhar esses domínios morfoclimáticos, a gente tem que entender o seguinte: como são formados esses domínios, quantos domínios nós temos e quem fez essa classificação. Vamos lá ver então o que significa esses domínios morfoclimáticos. O domínio morfoclimático nada mais são do que uma combinação de elementos físicos e naturais, Aqueles que são quais são esses elementos? São o quê? O relevo, nós vamos ter também a hidrografia, nós vamos também ter o solo, vamos também ter a vegetação e o clima, é claro. Então, a partir da combinação desses elementos, eles vão ter o quê? Uma paisagem muito característica de acordo com essa combinação desses elementos. No Brasil, nós temos então 6 domínios morfoclimáticos. Vamos conhecer cada um deles aqui no mapa. Vamos lá? Nós temos aqui o mapa do Brasil e nesse mapa nós vamos ter aqui, na cor verde, nós temos aqui a identificação do domínio amazônico. Na cor laranja nós temos o cerrado, na cor amarela nós temos o mares e morro, o vermelho nós temos aqui a caatinga, temos aqui nesse verde nós temos a araucárias e nesse amarelinho nós temos as pradarias. Também ainda vai aparecer essas manchinhas brancas no mapa. Isso aqui nós vamos chamar de faixa de transição. Quem elaborou essa classificação? Pessoal, quem elaborou essa classificação do Brasil em 6 domínios morfoclimáticos foi o geógrafo brasileiro Aziz Abissab. Nessa classificação, nós vamos conhecer, então, cada um desses domínios e seus principais impactos ambientais. Vamos lá? Vamos iniciar, então, falando do domínio amazônico. Vamos ver a localização desse domínio. Esse domínio está localizado, em sua maior parte, na região norte do Brasil. É um domínio que apresenta uma variedade de espécies, tanto animais quanto vegetais. E justamente ele apresenta uma grande biodiversidade. O relevo desse domínio morfoclimático ele está distribuído dentro de uma planície, a planície amazônica. Podemos também identificar dentro desses domínios 3 categorias da sua vegetação, que são a mata de igapó, a mata de terra firme e a mata de várzea. O clima, pessoal, desse domínio morfoclimático, por conta da sua localização, nós vamos ter aí um clima equatorial quente e úmido. Então, a gente vai ter aí bastante chuva durante o ano e também as temperaturas elevadas. Vamos também conhecer aqui, pessoal, quais são os principais impactos desse domínio morfoclimático. A gente vai ter aqui, pessoal, uma grande preocupação justamente sobre a questão do desmatamento. O desmatamento ele acontece em grande escala justamente por conta das atividades desenvolvidas dentro desse domínio morfoclimático, que é justamente o desenvolvimento da agricultura, principalmente da soja. Também a gente vai ter o extrativismo da madeira, principalmente quando ela acontece de forma ilegal. Isso também traz impactos ambientais para esse domínio morfoclimático. Também vamos ter o quê? A mineração, vamos ter também a pastagem, justamente que se cria muito gado. Então a gente vai ter aí uma atividade madeireira ilegal, que tudo isso traz como consequências negativas, algumas perdas da biodiversidade do qual nós temos nesse domínio morfoclimático. Tudo bem? Vamos então para o próximo domínio morfoclimático? Agora nós vamos trabalhar com domínios de mares e morro. É esse daqui que a gente pode estar encontrando no mapa, nessa cor amarela bem fraquinho. Vamos lá? Vamos ver a localização? Onde é que está localizado aí, esse domínio morfoclimático? Gente, esse domínio morfoclimático, ele vai estar localizado no litoral brasileiro, Ele vai ter aqui desde o Nordeste até o sul do Brasil, na parte litorânea. Esse domínio de mares e morro, ele tem esse nome justamente em função do seu relevo. A gente vai ter um relevo aí de forma mais arredondada, Você pode ver aí que esse domínio, ele vem assim sofrendo um processo erosivo desde muitos anos. É um domínio, que a gente vai ter também uma vegetação muito característica,
com a vegetação da floresta amazônica. Só que aqui nós vamos ter a floresta tropical úmida, a chamada Mata Atlântica. Essa vegetação também ela tem uma grande biodiversidade e que ela vem sofrendo, e a que mais sofreu o processo de desmatamento. Um dos principais impactos desse domínio morfoclimático. A gente vai ter também, que foi justamente nesse domínio morfoclimático que a gente vai ter aí o processo de urbanização mais intensivo no nosso Brasil, porque aqui nós vamos encontrar o quê? As principais cidades que nós temos, né, do processo tanto da população como também no processo de industrialização. E tudo isso faz com que traga aí grandes impactos para esse domínio. Vamos então agora para o próximo domínio morfoclimático. Qual será que nós vamos falar? Agora nós vamos concentrar-se um pouquinho aqui no centro do Brasil. Nós vamos falar do Cerrado, que é o segundo maior domínio morfoclimático que nós temos no nosso país. Vamos conhecer um pouquinho das características desse domínio? Vamos lá primeiramente ver aonde está localizado. Bom, gente, esse domínio morfoclimático ele está localizado aqui na região centro-oeste do Brasil, a sua maior parte, tá? Porque ele, claro que ele tem, a gente vai encontrar também um pouquinho em outras regiões. O tipo do cerrado, a gente vai conhecer primeiramente a vegetação. Como é a vegetação do cerrado? A gente vai ter o quê? Uma vegetação que são espaçosas, a gente não vai encontrar aqueles grupos, né, de vegetação toda junta, não. A gente vai encontrar também essa vegetação em médio e pequenos postes, elas vão ser também com a casca grossa, né? Nós temos aí elas são meio tortuosas, justamente as raízes elas são bastante profundas justamente por conta do solo. A gente vai ter aqui um solo ácido, né? Que para fazer a plantação, por exemplo, da soja, que se acontece muito nessa região aqui, nesse domínio, então os agricultores vão utilizar uma técnica chamada de calagem, né? Justamente é um processo de adubagem para tirar um pouquinho da concentração do alumínio que se tem bastante nesse domínio morfoclimático no solo. Outra coisa que a gente podemos aqui, que é importante você saber desse domínio morfoclimático, é porque nesse domínio também, gente, ele é conhecido como a caixa d'água do Brasil, justamente pela importância das nascentes de algumas bacias, né? De 8 das 12 bacias hidrográficas do Brasil, a gente vai estar encontrando aqui nessa região do Cerrado. E nós temos o que? Impactos ambientais? Com certeza, pessoal. Aqui o impacto ele vem acontecendo de forma meio que alarmante, justamente por conta do desenvolvimento da atividade agrícola da soja. A soja ela é bastante cultivada aqui, né, nesse domínio morfoclimático. E, claro, para você fazer esse plantio, você precisa retirar a vegetação. Uma outra coisa também que vem causando o desmatamento é justamente a criação do gado, né? Então, para você criar o gado, você precisa também retirar a vegetação. Então, esses problemas, né, vão causando aí os impactos bastante significativos e também de preocupação, né, gente, do domínio morfoclimático. Tudo bem até aqui? Vamos então para o outro domínio morfoclimático. Qual será que nós vamos falar agora? Vamos sair aqui da região centro-oeste e vamos para onde? Vamos para a região nordeste do Brasil. Vamos conhecer um pouquinho da Caatinga. E a Caatinga, como é esse domínio? Bom, já falei, né, que ele está localizado na região nordeste do Brasil. Aqui, gente, nós vamos ter o quê? A gente vai ter uma vegetação, aquela vegetação muito adaptável a clima mais seco. Nós vamos ter um clima que é chamado semiárido, que apresenta pouca chuva durante o ano. E é claro que a temperatura também vai ser sempre elevada. Um exemplo dessa vegetação que a gente tem lá são os cactos. São justamente aquela vegetação que vai ter aí as suas folhas com um formato meio que de espinho, justamente por conta desse armazenamento dessa água. Ok, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer, será que esse domínio morfoclimático existem impactos ambientais? Vamos ver se acontece? Então, gente, esse domínio morfoclimático também ele vai ter, né, os seus impactos ambientais. Por conta de qual motivo que vai fazer isso? Gente, nós estamos aí passando por um processo da fronteira agrícola do Brasil que está se expandindo cada vez mais. E aqui a agricultura, a criação dos animais também vem crescendo, né? Apesar do clima não ser muito adaptável, mas existe hoje tecnologia e o homem vem desenvolvendo as atividades da agricultura e também da pecuária. E tudo isso está causando o quê? Está causando impactos nesse ambiente chamado domínio morfoclimático da Caatinga. Vamos então para o outro? Vamos lá? Vamos trabalhar com qual agora? Nós vamos agora trabalhar com as
matas de araucária. E onde é que fica localizado? Gente, nós vamos ver o seguinte, que esse domínio morfoclimático, a gente vai encontrar ele aqui, ó, na região sul do Brasil. O clima daqui, a gente vai ver que ele é bem diferente dos outros climas que a gente já viu. Ele está muito associado a climas mais frios. Nós temos aí o chamado clima subtropical, com temperaturas amenas. Aí, a partir desse clima, a gente vai ter o quê? A gente vai ter esse tipo de vegetação chamada aí eu posso chamar daí da mata dos pinhais, né, que está justamente aquela vegetação que ela é um pouco mais grande, né, grande porte, mas também a gente vê que ela não é tão juntinha também, e que essa vegetação, pessoal, ela vai fazer o seguinte, a gente vai ver que ela também vem passando por um processo de retirada, né? Esse domínio também, ele tem o seu quê? Ele tem também os seus principais impactos. E isso aqui a gente vai ver o seguinte, que essa madeira, né, as matas de araucária, elas sempre foram muito utilizadas, né, para a fabricação de quê? De móveis, né, para a construção de casa, também, né, para a industrialização do papel, né, com a celulose. Então, tudo isso, né, vem causando esse impacto ambiental, que é justamente o desmatamento. A gente pode perceber, pessoal, que todo esse domínio morfoclimático, até onde a gente viu agora, o desmatamento é o principal problema que esses domínios morfoclimáticos vêm passando nos últimos anos. E agora a gente vai conhecer aí o domínio chamado pradarias. Onde é que eu vou encontrar? Será que é só esse nome? Não, a gente pode também, as pradarias, eu posso conhecer ela como uma campanha gaúcha. E ela vai estar localizada onde? Também na região sul, só que mais localizada no Rio Grande do Sul. Aqui eu vou ter uma vegetação bem rasteira, é aquela vegetação de gramíneas, né, baixa. Eu não vou ter aquela vegetação de grande porte, como eu posso encontrar lá na Amazônia, não. E é justamente que ela vai servir de pastagem para os animais. Pessoal, aqui também a gente vai ter problemas, né, ambientais nesse domínio morfoclimático, que é justamente o quê? É justamente causado pelo desenvolvimento da agricultura e da pecuária, né? A gente vai ter aí o pisoteio dos animais. Então, esse pisoteio nos animais, ele vai fazendo um processo de compactação do solo e vai gerando um solo, né, mais compactado e também gerando aí as áreas desertificadas. Ok, pessoal? Mediante todos esses domínios morfoclimáticos que a gente já conheceu um pouquinho, eu acho que a gente poderia falar também das faixas de transição. Bom, gente, no nosso país nós temos justamente, vou mostrar aqui no mapa para vocês, essas manchinhas brancas são aí as faixas de transição. Mas o que são faixas de transição, afinal? São justamente, gente, paisagem ou um tipo de vegetação que ele vai o quê? Ele vai perpassando por outros domínios morfoclimáticos. No Brasil, nós temos 3, que é a Mata dos Cocais, nós temos o agreste e temos ainda um outro tipo de vegetação, que é lá muito próximo ali do Cerrado. Ok, pessoal? Será que deu para a gente entender o nosso assunto? Vamos ver se a gente entendeu mesmo o que é que nós vamos fazer agora. Eu vou deixar para vocês uma atividade em que vocês vão fazer o seguinte, você vai ver em qual domínio morfoclimático está o estado que você mora, né? Qual domínio morfoclimático é o lugar onde você vive. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ver, pesquisar onde você está, aí você vai escrever as principais características desses domínios morfoclimáticos. Depois você vai fazer o seguinte, você vai localizar ele, pegar um mapa do Brasil, vai pegar e identificar ele com uma cor. Aí você escolhe a cor que você achar melhor. Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido e aprendido alguma coisa e até a próxima.